famílias do Resenhando Sonhos, seja bem-vindo à segunda edição do projeto Lendo em Voz Alta. Diferente da primeira edição que a gente fez a introdução pré-gravar o projeto, fazer a leitura, enfim, a gente não sabia o que esperar. Essa introdução está sendo feita depois que a leitura foi concluída. O livro da vez foi A Seca, da Jane Harper. Foi uma leitura que aconteceu no final de novembro e meio de dezembro do ano passado, de 2019. Foi uma experiência completamente diferente do primeiro livro, porque esse é um livro de suspense e o primeiro livro é um livro mais young adult, com um realismo mágico. Então as nossas reações de ficar tentando entender o que estava acontecendo, quem eram as pessoas a ser culpadas nessa história e tal. Eu acho que foi uma escolha muito positiva, então eu acho que o resultado do vídeo das nossas reações ficou muito legal. Eu espero que vocês gostem. Estou aqui para avisar que este vídeo contém spoilers de A Seca e que, se tudo der certo, no final deste vídeo vai ter a leitura na íntegra do último capítulo para vocês perceberem exatamente como foi a nossa reação ao terminar de ler o livro, tá? Então, se você não quer saber, pegar spoiler sobre A Seca, se você não leu o livro ainda, se você não quer saber o que acontece no final, eu não recomendo que você assista até o fim, né? Talvez você pode começar a assistir, a hora que você achar que começou a aparecer spoiler demais, você para. Foi uma leitura incrível pra mim e pro Léo, e eu acho que a gente vai tentar buscar livros mais nesse estilo aqui pra dar continuidade nesse projeto em 2020. Então foi uma experiência muito diferente e muito mais positiva do que foi com Todos os Santos Malditos. Eu vou deixar linkado aqui em cima. A seguir, então, vocês têm as nossas reações e um pouquinho de como foi o nosso processo de leitura. Tem um momento muito especial de a gente estar juntos lendo esse livro, porque a gente se encontrou. Então foi toda uma outra experiência e eu espero que vocês curtam. Gente, eu sou o Léo e dessa vez eu tô aqui pra dizer que a gente terminou de ler A Seca e o que vocês vão assistir a partir de agora é meio que um compilado de todos os melhores momentos que a gente passou durante essa leitura. Eu preciso dizer pra vocês que eu tava empolgado pra ler A Seca porque eu tinha gostado muito da sinopse, mas ao mesmo tempo eu estava com um pouquinho de receio e eu acho que eu não deixei isso muito claro pra Tami quando a gente começou a ler o livro, porque a primeira experiência de ler em voz alta foi muito incrível e agora com A Seca eu preciso dizer pra vocês que foi espetacular, sério. Eu tô aqui criando expectativa porque eu quero que vocês assistam até o final pra literalmente ver as nossas reações, e o mais legal nesse segundo vídeo é que a gente finalmente conseguiu se encontrar pra ler os dois juntos, assim, um de frente pro outro, sem estar em frente ao computador. Então eu acho que vocês vão curtir bastante, porque pra mim foi uma experiência, assim, maravilhosa de novo, e eu tô muito empolgado pra saber as reações de vocês, porque a gente literalmente surtou o vídeo inteiro. Léo! Já sei. Oi. O que a gente vai fazer hoje mesmo? Hoje a gente vai dar sequência, meus queridos amigos, a mais uma leitura, no caso de A Seca, do nosso projeto. E o primeiro vídeo foi todo um sucesso. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e também pelos seus comentários, porque deixou a gente muito feliz. É verdade. E agora estão, ó, 8 e 18, no dia 30 de novembro de 2019, sábado. Que gostosinho! Mas a gente tá o quê? Lendo. É verdade. Porque o que acontece? Quando a gente fez a primeira edição, eu tava afastada do trabalho e o Léo tava de férias. E nessa edição, ambos estamos trabalhando em reta final de ano, que é, caso você não saiba, o caos. Desafio no meio do projeto, que é a gente estar disposto para ler depois do expediente. Sim. Então a gente resolveu dar esse start num sábado para estarmos bem dispostos e felizes. Será que esse vídeo vai sair em 2020? Pode ser, pode ser. Aí, em vez de um capítulo por dia, uma página por dia. 350 dias lendo A Seca. Nossa, seria legal, hein? Imagina você documentar você por um ano. Às vezes não sabe, mas assim, um projeto interessante. Vou cancelar o Léo, galera, ó. Muito obrigada, tchau! E diferente do primeiro livro, a gente leu a sinopse. Não, eu não li, eu vou ler agora. Ah, eu leio pra você, vou ler pra você. Tá, vamos lá. Não chove em Kiowara, na Austrália, há 2 anos. As tensões da comunidade agrícola tornam-se insuportáveis quando 3 membros da família Hadler são encontrados mortos em sua propriedade. Todos acham que Luke Hadler matou a esposa e o filho de 6 anos de idade, e depois cometeu suicídio. Apenas a filha mais nova, ainda bebê, sobrevive. O policial Aaron Falk retorna à cidade para o funeral e se vê atraído para a investigação. Enquanto a suspeita paira sobre todos os moradores da cidade,
Falk é forçado a confrontar a comunidade que o rejeitou 20 anos atrás. O segredo que ele pensou estar enterrado há tempos ameaça voltar à tona com a morte de Luke. Velhas feridas se reabrirão nesta cidade árida. Hoje, no Globo Repórter. Mas sabe que a gente mudou de livro, de gênero, de estilo e paramos novamente numa cidade árida. O nome do projeto, né? Cidades áridas. Realmente, o Léo tinha comentado antes que era uma sinopse que lembrava vários outros plots, outros livros. E realmente, né? Lembra um pouquinho do início da sinopse de Objetos Objetos Cortantes, exatamente. Ela que acontece um crime, ela tem que voltar pra casa e ela começa a descobrir uma série de coisas nessa. Como é que é? Nessa comunidade que a rejeitou tantos anos atrás. Lembra também um pouquinho de todos os livros que falam de cidades pequenas. Tipo, eu amo essa coisa de que uma cidade pequena tipo, pode ter muito mais treta que uma cidade grande. Uhum. Então, tipo, me lembra também aquele negocinho de pequenos incêndios por toda parte, que tem um caos lá na cidadezinha, né? Toda treta. Enfim, estou empolgado, espero que ó, já vai começar um livro assim, ó. Livro 6 estrelas aí. 6 estrelas! Foi! Você tá comendo pão de queijo? Uhum! Ai, eu gosto tanto. Que ridículo. Até quem não dava as caras naquela igreja entre um Natal e outro, já sabia que haveria mais. Que isso? Tem um prólogo antes disso. Tem. Desconto, ó, são 8h28 da manhã. Vamos lá. Não era como se aquela fazenda não tivesse visto morte antes, e as varejeiras não faziam qualquer discriminação. Para elas, havia pouca diferença entre uma carcaça animal e um cadáver humano. A seca havia deixado as moscas mal acostumadas com tantas opções naquele verão. Elas saíam em busca de olhos que já não piscavam e de feridas grudentas, enquanto os fazendeiros de Kiwara apontavam seus rifles para o gado esquelético. A falta de chuva significava a falta de alimento, e a falta de alimento gerava decisões difíceis, enquanto a minúscula cidade cintilava dia após dia sob um ardente céu azul. Gostei. Sendo as primeiras a chegar no local, as moscas enxameavam alegremente naquele calor, enquanto o sangue acumulava-se preto sobre o piso e o tapete. Lá fora, a roupa limpa ainda vendia no varal giratório, dura e seca como um osso ao sol. Um patinete jazia abandonado no caminho de pedras. Um único coração humano batia no raio de 1 quilômetro da fazenda. Assim, nada reagiu quando, nas profundezas da casa, o bebê começou a chorar. Já empolguei, ó, já empolguei. A gente também estava empolgado no primeiro capítulo de Todos os Santos Malditos e veja no que deu. Até quem não dava as caras naquela igreja entre um Natal e outro já sabia que haveria mais enlutados do que assentos disponíveis. Um engarrafamento em preto e cinza já se formava na entrada quando Aaron Falk entrou com o carro, levantando uma nuvem de poeira e de folhas partidas. Os vizinhos, tentando disfarçar sua determinação de chegar primeiro, empurravam uns aos outros enquanto a multidão se espremia pelas portas. Do outro lado da rua, a imprensa rondava. Falk estacionou o sedã ao lado de uma caminhonete que também já havia visto dias melhores e desligou um motor. A gente fica aqui tentando alimentar esse país com o pior clima dos últimos 100 anos e eles ficam falando em cortar subsídios. De certa forma... Parece algo que eu conheço. Qualquer semelhança é mera coincidência. As coisas são ficcionais, né? Coisas da cabeça. De qualquer forma, eu mal posso culpar o pobre coitado. É um escândalo... Por que ela vai citar o Leonardo DiCaprio já? É um escândalo do cara. Ele se interrompeu, olhou a sua volta na igreja. Eu entendi que isso tinha ali do caralho, filho. Mas é o que ele queria dizer, né? Sim. É um escândalo do caramba, isso sim. Até porque o YouTube tem banido monetização de canais que falam palavrão. Isso, é caramba. Minúsculo cumprimento a Falk, inconscientemente levou a mão ao bolso. Apalpou a carta que fora parar em sua mesa há 2 dias. Eram de Gary Hadler as 7 palavras escritas em letras grosseiras. Luke mentiu. Você mentiu. Esteja no funeral.
Foi Falk quem primeiro desviou o olhar. Tã, tã, tã. A apresentação continuou. Fotos de Luke, depois Karen, ambos sorrindo como se nunca fossem parar. Então lá estava Falk outra vez. Dessa vez sentiu falta de ar. A julgar pelo murmúrio que percorreu a multidão como uma onda, soube que não foi o único a ser afetado pela imagem. Uma versão mais jovem de si mesmo acompanhava Luke, ambos com braços e pernas muito compridos e a pele salpicada de acne. Sorriam como antes, mas agora faziam parte de um quarteto. O braço de Luke enlaçava a cintura de uma adolescente esguia de cabelos muito louros, enquanto a mão de Falk parava com mais cautela sobre o ombro de uma segunda menina de longos cabelos negros e olhos escuros. Eles mataram as meninas. Falk não pôde acreditar que aquela foto estivesse sendo mostrada. Lançou um olhar rápido para Gary Hadler, que olhava diretamente para a frente, a mandíbula travada. Falk percebeu o fazendeiro que estava ao seu lado transferir o peso do corpo de uma perna para a outra e deliberadamente se afastar meio passo dele. A ficha havia caído, pensou Falk. Obrigou-se a olhar para a imagem, para o quarteto, para a menina que se encontrava ao seu lado na foto. Encarou aqueles olhos até sumirem da tela. Falk se lembrava daquela foto sendo tirada, numa tarde, quase no final de um longo verão. Havia sido um dia bom, e foi uma das últimas fotos dos quatro juntos. 2 meses depois, a menina de olhos escuros estava morta. Luke mentiu. Você mentiu. Falk fitou o chão por 1 minuto inteiro. Quando olhou outra vez, o tempo havia passado. Mentindo. E não dissemos nada. Então a minha pergunta é se isso faz com que eu tenha o sangue da minha nora e do meu neto nas mãos. Gary inclinou o rosto e a expressão que o invadiu ficou perdida nas sombras. Isso é algo para você se perguntar antes de voltar correndo para Melbourne. Você e eu escondemos a verdade. Se eu for culpado, você também é. Esse tá muito bom. Vamos mais um? Nossa, a gente leu muito, eu tô muito surpreso. Vamos lá, lê mais um. 5. Por que matar uma família inteira menos o bebê? Falk ficou brincando com a pergunta na cabeça até conseguir pensar em alguns motivos, mas só um era bom. Talvez quem estivesse aqui naquele dia não tenha matado o bebê simplesmente porque não precisou, disse ele finalmente. Nada de pessoal. Não importa quem você seja, bebês de 13 meses não são boas testemunhas. Nossa! Não são tão longos os capítulos, Mico. Há umas 10 páginas, né? É. Que você precisa saber. Que inferno! Que inferno! Como assim? Eu vou matar essa mulher porque ela fica botando cliffhanger no final. No final de todos os outros capítulos. Mas é bom que pelo menos a gente fica empolgado pra ler o próximo. Diferente de todos os Santos Malditos em que a gente ficava sofrendo a cada novo capítulo. Mas eu tô achando muito legal. Eu tô um pouco desesperado, talvez. Se eu não tivesse que ir para show, hoje eu vou no show do Shawn Mendes, né? Ah, vou no show do Shawn Mendes. Se eu não fosse no show, era hoje que eu ia terminar, a gente ia terminar esse Ia ficar aqui lendo até a meia-noite pra terminar o livro. Sim! Ó, já passou da página 80 e a gente não viu ainda. Nada a declarar de ruim. Sabe o que eu tô achando? Eu achei a escrita dela muito boa. E eu gosto como ela insere pequenos detalhes, assim, tipo, do nada. Tipo, tá falando não sei o que, daí ele fala, cruzou pela aranha vermelha. Ela não precisava dizer que a aranha vermelha tava ali, mas ela menciona que a aranha vermelha tava ali. E também tem, tipo, a questão de ela, todo o texto dela que vai criando tensão, né? Porque, tipo, ele começa um nívelzinho assim, só que, tipo, a gente já chegou num ponto da história que, tipo, tá tão tenso que você fica, tipo assim... O que vai acontecer agora? Sim, e a gente tá na página 79, né? Vai começar 80 agora, e o livro ainda tem, tipo, 300 páginas pela frente. Então, tipo... Sim. Tomara que ela consiga manter essa coisa de fazer a gente ficar nervoso pelo próximo capítulo todo o livro, né? E aí, se ela fizer, vai ser uma história excelente. Ela tá, tipo, construindo o plano de fundo dos personagens muito bem, assim. Ela tá, tipo, apresentou, tipo, várias pessoas, mas aí, pelo que eu entendi, a história vai acabar ficando entre esse policial e o Luke, né? Pra eles. Sabe o que foi uma coisa que eu gostei? Que normalmente quando chega o cara estranho de volta na cidade e o policial, se cria uma animosidade, né? E ela acabou juntando esses personagens pra que eles se ajudassem. E tipo, no caso do Falk, ela tá mostrando que, tipo, ele conhecia o Luke há tanto tempo e ele sabe que ele seria capaz de fazer isso. Então, tipo, é muito tanto de ver
olhar de uma pessoa que não conhece outra pessoa, e uma pessoa que conhece, tipo, a forma de acusação que a gente usa, sabe? Sim. Quer fazer um primeiro bolão de assassinos? Eu não sei. Eu queria falar que eu acho que o Falco matou ele, tá tudo se fingindo. A gente vai descobrir no... Eu pensei, num momento eu pensei na Gretchen, por algum motivo doido, entendeu? Porque ela aparece no começo ali, e depois ela diz pro Falk, então a gente se vê daqui a 20 anos, tipo, da próxima tragédia que acontecer, a gente se vê. Então eu acho que é muito óbvio se for o vizinho, que é o cara que deu a treta lá, que já olhou torto pra ele lá na igreja, eu acho que é muito óbvio se for ele. Mas eu acho que pode ser uma suspeita de, assim, alguém que tinha alguma relação com a garota que morreu no passado, descobre que foi eles, né, que se envolveram naquele assassinato da garota, e a pessoa volta agora pra tentar se vingar da família dele. Mas eu acho que ela já teria apresentado o personagem. Sim, já teria apresentado o personagem, assim como também não acho que vai fazer sentido ser alguém que tava cobrando uma dívida dele, porque vai ser uma pessoa de sem importância na história. Se não foi ele, efetivamente, e eu acho que não foi, alguém parou ele no caminho que ele tava voltando da casa lá do cara, talvez tenha amarrado ele, talvez já tenha matado ele, e aí pegou a picape dele pra ir até a casa e matar a mulher e as crianças. Então, mas a criança que ficou viva, a criança que está viva, passa pela minha cabeça de que talvez ela não fosse filha dele, mas que a mulher talvez possa ter alguma relação passada e aí, tipo, rolou alguma coisa de vingança, assim, sabe? Uhum. Mas... não sei. Tem muitas páginas ainda, então, tipo, fica muito difícil da gente encontrar alguém. O que ela levantou como suspeita é que a bebê não foi morta porque ela não servia como testemunha, o que colocaria o filho, o Billy, como tendo visto. E se a Karen foi abrir a porta de verdade, assim, tranquilinha, então talvez seja uma pessoa que ela conheça. Sim. Eu acho que esse título de a seca do negócio ser... Eu acho que não é só uma questão climática, não. Tem uma semiótica por trás. Sim, de sugando. Porque, então, de tipo, começar a reduzir a cidade, tipo, as pessoas que estão ali. Então, aguardem os próximos segundos dessa gravação, que pra vocês vão ser segundos, a gente nem sabe quando é que a gente vai ler de novo. Dia 2, hoje é domingo. A gente não ia ler, mas de repente o Léo mudou de ideia. O que aconteceu, Léo, que tu mudou de ideia? Tretas da vida adulta, né? A gente vai voltar com a nossa leitura. Estamos ambos muito empolgados. Sim! Isso. Será que eu tô bem? Eu espero que não. Eu espero que não também. Ontem, quando eu fui marcar no meu Goodreads, eu descobri que esse livro faz parte de uma série, na verdade. Ele é o primeiro de um personagem, que parece que o Falk ele vai ter outros livros, porque lá no Goodreads aparece Aaron Falk, hashtag 1. Então, geralmente, quando aparece isso é de série, né? Então, talvez ele seja personagem dela de outros livros. Achei curioso, porque ele é um personagem muito bom. Então, significa que ele não morre. Aí a gente descobre que ele morre sim, e que quem escreve é o espírito dele. É você, né? Sou eu. Quando o Luke e eu éramos crianças, disse Falk. Bem, ele vai começar contando um negócio que o... Agora que eu me lembrei como é que tinha acabado o 6º capítulo. Meu Deus. Acaba com o Falk dizendo pro Haku que tem que contar uma coisa pra ele sobre o... sobre o Luke. Que tava gravando, né? Quando o Luke e eu éramos crianças, disse Falk, primo de Ellie. Tinha os mesmos olhos. Vai dar. Tinha os mesmos olhos, mas Falk sabia que não havia absolutamente nada dela no primo. Eles se viraram e olharam. Que droga é aquilo? Muito bem, já chega, muito obrigado. O que foi isso? Eu acho que pra mim parece pode ser tipo coisa do futuro, sabe? Tipo ela inserindo algumas pedacinhos do futuro, pode ser algo do passado a ver com a morte da menina. Na letra de L estava a data que ela desaparecera. Abaixo disso havia um único nome: Falk. Explique isso se puder, exigiu Deacon. O bar estava em silêncio. O interessante desse diálogo é que o Falk nunca pergunta pro Luke onde é que o Luke estava, né?
Quando Aaron Falk tinha 11 anos, viu Maldicon transformar seu próprio rebanho de ovelhas num caos trópico. Aí, quantas palavras diferentes, não? Os olhos, inclinou a cabeça para trás. Respirou fundo e na cabeça. Quando os olhos outra vez, travou o olhar do marido, fitando com... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui na câmera o que está acontecendo. All R. Teve uns 6 espaços aqui que ficaram nessa palavra. A mão de Ellie foi embora. A mão de Ellie foi embora. Deixa eu só mandar uma mensagem e a gente já continua. Não achei ela no Facebook, não. Pelo LinkedIn, ela Não, porque eu vai direto no LinkedIn. mas ela fez universidade em Miami. Miga, Oi. a gente passou na página 100. Yes! Caraca, a gente tá muito ícone. Meu Deus. O outro livro a gente demorou, né? Eu acho que demorou mais. Acho que foi uns 3 dias pra gente passar assim, porque, A gente não sabe se é a tradutora que escolheu as palavras complicadas, porque tava tão bem a primeira parte, né? tava demais. Deixa eu ver. Às vezes, tipo, ela quis respeitar muito a tradução, aí acabou ficando assim mesmo. Porque tem muito aquela coisa, né, de regionalidade e tal. Tem umas palavras que não usa muito assim nos Estados Unidos, mas mais tipo Austrália, Canadá, assim usa, né? Muito bem. Vamos ver onde encontraram o corpo do Lucas. Eu tô adorando esse negócio. Tipo assim, que ela vai usando números muito exatos para definir as coisas, como se, tipo, por exemplo, 14 minutos de uma porta a outra. Aquela hora que ela falou isso, tipo, 7 passos de uma porta a outra. Sabe? Tipo, eu não sei como funciona a cabeça das pessoas pra isso, mas a gente, ó... Top, Pra cá há 18 meses e eu só aprendi a distinguir a cabeça do rabo da vaca há pouco tempo. Minha mulher queria uma mudança de ares da cidade. Ele fez uma pausa. As paredes exibiam pinturas e desenhos das crianças. Nossa, alguns são deprimentes. Falk percebeu o que ele quis dizer. Havia famílias de bonecos de palitos nas quais todos os rostos tinham a boca de giz de cera curvada para baixo. Uma pintura mostrava uma vaca com asas de anjo. Minha vaca tofe no céu, dizia a legenda em caligrafia trêmula. Em toda a tentativa de paisagem, os campos estavam pintados de marrom. Vocês deviam ter visto os que a gente não pendurou, comentou Whittle, parando diante da porta da secretária. A seca. Ela vai matar essa cidade. Nós não estamos sugerindo que haja qualquer coisa com a qual se preocupar, Scott, afirmou Raco. Se houver algo que você precise saber, nós vamos garantir que chegue a você. Nós nos vamos garantir que chegue a você. Acho que é o terceiro erro de revisão do livro. Ei, Laia! Deixa eu falar. Tá muito... você tá percebendo que as pessoas estão fugindo? Tipo assim, não fui eu. Por que as pessoas têm essa mania de dizer mais bosta se você nem tá acusando elas? E eu tô sentindo que, tipo, ele é a terceira pessoa que foge. E ela tá fazendo isso pra enganar a gente, e a gente trouxa tá caindo. Scott, você tem 1 minuto? Karen Hadler entrou na sala e não estava sorrindo. Que ódio! Por que ela não continua? Ela veio conversar comigo um dia antes de ela e Billy serem assassinados, disse Whittle. Eu consigo imaginar isso num filme, sabe? Tipo, corta a cena, aí vem a lembrança, assim. Preciso falar pra você. Aí vem, ela vem. Será que esse não vai ser adaptado já? Vai ser a Reese Witherspoon comprou. Também? Comprou. Na janela, uma mosca se chocava repetidamente. Essa coisa da mosca. Tem algo aí. É a mosca ou a aranha? Como pôde assentir como um idiota enquanto a palavra seca era repetida à sua volta sem jamais se dar conta de que o rio havia secado? Ficou ali em pé sobre as pernas trêmulas, a vista embaçada, enquanto ao seu redor as cacatuas revoavam e cantavam em direção ao céu vermelho e abrasador. Sozinho, dentro daquela monstruosa ferida, Falk mergulhou o rosto nas mãos e gritou uma única vez. Todo um clima, né? Pelo amor de Deus. Vai escrever bem assim lá na Rainha Paz. Já lemos um terço, amigo, eu acho.
Não sei, eu achei que, tipo, nessa segunda parte que a gente leu agora, não criou, ela tipo, manteve a tensão que ela tinha criado, mas ao mesmo tempo eu achei que ela não aumentou, ela foi meio que tentando confundir mais. Sim. Porque na minha cabeça tá, tipo, igual aquele gif da Nazaré, assim. E vê, assim, eu tô sentindo falta do lado da Karen, sabe? Aham. Tipo assim, ela tinha amigos, amigas. Quem era o círculo de relação dela? Era só escola. Eu não sei, o negócio da criança ter ficado em casa quando deveria ter ido lá, eu já fiquei toda receosa com essa mulher. Não sei, eu tô, tipo, muito desconfiado. Mas ao mesmo tempo eu tô, tipo, gostando muito, porque a gente lê melhor vida, sabe? E é legal porque, tipo, a gente avançou um terço da história e a gente tem muitas dúvidas. Tipo, já não deu pra sacar quem era, não tá, tipo, super óbvio. E ainda tem esse outro lado da garota, né, que morreu e coisa. Sabe o que eu achei engraçado nesse negócio da garota que morreu? O fato de que o pai foi tão... Tipo, o pai do Aaron foi tão culpado, colocado como culpado quanto o próprio Aaron, né? Eu quero saber por que ela morreu. Tipo, por que a população odeia eles? É só porque, tipo, eles foram colocados como pessoas que talvez mataram ela? Mas é que isso é muito de cidade pequena, né? E de caça às bruxas, né? Tipo, Tem muitas coisas que estão, tipo, me deixando, assim, desconfortável, mas desconfortável no sentido de ser uma coisa boa e deixar curioso. São, tipo assim, toda vez eles falando da seca, mas nunca mencionando se ela é realmente algo climático ou se ela é um evento dessa cidade no sentido de, tipo, estão minando todas as pessoas. E aí tem a parte das moscas, da aranha, tipo... mas agora com esse último capítulo, acho que fica claro que é uma questão de climática, né? Sim. Mas sabe, tipo, ela vai pegando umas coisas tão pequenas e ela vai criando atenção. É o dia 3 hoje? Meu gato não para de morder o livro, tá me irritando. Hoje é literalmente dia 3, amigo. Nossa. Tá, vamos lá. Tá. Estamos no dia 3 da leitura de A Seca. E hoje a gente vai ficar aqui em casa. O gato tá muito insuportável, pelo amor de Deus. Estamos extremamente ansiosos pra saber o que vai acontecer. Você está gravando stories? Eu tô. De você, Inception. Então, a gente tá na página 132. A gente tem 1 hora pra ler hoje porque a gente tá cansado. A gente tá bem exausto. E é isso, a gente tá tentando o máximo que a gente pode pra dar conta desse negócio. Quem que começa hoje? É eu ou é você? Sou eu. Então agora a gente vai diretamente para Porto Alegre. Olha essa cara, hein? O que foi essa cara? Cretino! Agora a gente vai diretamente para Porto Alegre com a nossa correspondente. Passou os olhos delineados pelos dois meninos enquanto eles achavam de bom, suas bocas ligeiramente abertas. Ela ergueu sua sobrancelha diante da lata de cerveja morna que os dois compartilhavam, enfiou a mão na bolsa de couro artificial que carregava e sacou uma garrafa de vodka quase cheia. Sabe, eu acho que se ela não tivesse morrido, não teria acabado com ele. Ela fazia mais o tipo dele do que eu. Aliás, teve muita gente pressionando para ele mudar a história, para te cuidar. Ela virou o conteúdo da taça sem calor e engatinhando pelo seu peito, pela sua nuca, devagarinho. Ele limpou a garganta e ainda estava pensando no que dizer, quando uma figura se plantou à sua frente. Declaro que é a mala dela. Não, vamos deixar pra amanhã então. Nossa, o meu próximo de amanhã tem o tamanho do mundo. Olha, depois do seu é grande também. Teça seus comentários para os nossos seguidores. Hoje foi menos empolgante. Tipo, ela criou uma tensão gigante no começo do livro. E agora ela tá meio que tecendo as personalidades dos personagens. Por isso que ela tá voltando. E eu senti também que ela... aquela pista da árvore talvez seja algo que ela vá trabalhar mais pra frente, sabe? Porque, tipo, quando a gente pensou que tava lá o negócio das balas, não tava. Mas ainda assim, tipo, eu penso, será que ele procurou direito? Mas pelo que eu entendi, o Luke nunca ficou sabendo daquele esconderijo, né? Uhum. Então talvez seja um lugar onde ele vai esconder alguma coisa.
bem pensado. Eu não desgostei das coisas ainda não. E a gente tá tipo, já passou da página 160, então ó. E essa coisa de tecer o que você falou das personalidades é muito bom, porque aí a gente acaba confiando em todo mundo, né? E aí chega no final e a gente fica assim, ah, então foi você. Eu acho legal, tipo, eu reparei que os feedbacks ficaram muito maiores agora. Antes eles eram bem mais resumidos. E agora a gente teve tipo, um feedback aqui que teve 2 páginas. Eu acho que é legal pra gente entender um pouco mais da relação deles, mas principalmente da visão do Aaron do Luke, da personalidade do Luke e da própria visão das duas ali na história, né? Porque, tipo, tá bem, pra mim já ficou bem mais claro agora qual era o tom da Ellie, que eu não tinha tido nas outras partes que a gente leu. Pra mim foi o dia de hoje que deu o tom dela. Agora a gente vai dormir. Sim! Quarto dia. Quarto. Que susto. Mortos estamos, porém, temos auxílio hoje. Léo. Ó, Peraí. Eu tenho um cookie dentro da mão. Tá pra minha cara, inclusive. Olha aqui. Bem delicadinho o cookie do... Eu quero dedicar esse chocolate ao meu adorável colega de trabalho, Gabriel Coimbra, que me agradeceu o empréstimo de um livro que ele gostou muito com o chocolate. Trate seus amigos assim. As pessoas têm que aprender assim, ó. Quando você pede um livro emprestado, a pessoa vai ler, mas você precisa agradecer outra pessoa dando o quê? Um chocolatinho, uma balinha, uma bolachinha. E ainda você tem que agradecer não estragando o livro. Sim, eu já empresto meu livro dentro do plástico bolha. Que é pra evitar fadiga. E eu ainda ameaço a pessoa na hora que eu vou entregar o livro. Então o Gabriel deve ter recebido muitas ameaças, hein? Tu tava gravando ontem quando a gente finalizou o... Tava. Tá. Então tá. Eu sou esperto, né? Eu sei que às vezes não parece, mas eu tento ser. Hoje é dia 4 de dezembro. O que significa que daqui a 2 horas e 15 minutos vai sair o conto do Léo. Nervoso, amigo? Eu tô muito sim. O link está aqui na descrição pra você também comprar. Agora eu vou ter que colocar, né? Depois dessa intimação. Você vai editar esse vídeo, você pode inclusive cortar. É verdade, é uma boa ideia. Que mentira! É tu que vai editar esse vídeo. É? É? Lembra que a gente combinou? Tá bom, vou editar. Eu fiquei 12 horas editando o último. O último que na verdade foi o primeiro, né? Sim. Estamos no capítulo 17, página 165. Hoje alcançamos a metade do livro, eu acredito. Se Deus deixar a gente acordados, e ela sacudiu a cabeça minimamente. Quando ela falou, seu tom de voz foi leve. O que você quer, Grant? Eu vou lhe dizer o que você quer, Grant. Oh, vai falar comigo agora. Ei, Galatê, por que nasceu? Pegou o cartão de dia dos pais do colo dela e olhou em volta à procura de um lugar apropriado para colocar. Pegou o cartão de dia dos pais... Não. Está vendo? Esse é o problema, disse Bar, com os olhos vermelhos a observar. Talvez seu apartamento estivesse silencioso e vazio ao voltar para casa ao final de cada dia, mas ele não era observado por olhos curiosos que sabiam cada detalhe a seu respeito. Seus vizinhos não o julgavam, nem o importunavam ou espalhavam boatos sobre a sua família. Não deixavam carcaças de animais na sua porta. Deixavam-no em paz. Tem que tomar água. Eu vou postar um stories que eu fiz. Porém, entendo completamente o que ele está dizendo, porque é muito como eu me sinto. De morar longe, assim, eu também. Eu tava pensando nisso agora, de tipo, como é bom você poder, tipo, pra mim pelo menos, assim, né? Enfim, por todas as questões, tipo, como é bom você poder ser você num lugar onde ninguém te conhece. E apesar das pessoas tipo, terem os julgamentos delas não é tipo um julgamento que atinge você porque você não conhece elas. Exatamente. Entendeu? Então,
É por isso que eu brinco assim que tipo, eu comecei a viver depois que eu mudei pra cá, sabe? Não, desabafos. Eu posso postar você lendo? Camisa brilhosa de abotoar que ele sempre guardava para ocasiões especiais. Eu tive a impressão de que ele tinha se arrumado todo naquela tarde, como se tivesse um encontro, ou algo assim. Os cabelos estavam penteados para trás. Ele me disse que estava testando um estilo novo. Gary cobriu os olhos com a mão por um bom tempo, mas eu sempre soube que seus cabelos estavam molhados. A foto dela estava por todos os lugares. Você se lembra? Foi o que fez que sim. A foto de Ellie, pixelada e de olhos vazios, o fitava das páginas dos jornais durante dias. Algumas lojas a haviam exibido em pôsteres improvisados, coletando dinheiro para as despesas do enterro. Há 20 anos que eu vivo com medo daquele motorista surgir do nada e bater na porta da delegacia dizendo ter visto Luke naquele dia, disse Gary. Talvez a pessoa não tenha visto Luke. Talvez não. Gary olhou para a casa do filho. Ou talvez, quando ela finalmente decidiu bater a alguma porta, não foi a da delegacia. Porque o que ela tá fazendo? Ela tá indo pelas beiradinhas, ela tá, tipo, adulando muito Aaron, pra quando chegar no momento, ela ser a última pessoa que ele vai suspeitar. E aí, quando ele descobrir que foi ela... Gretchen tocou no braço de Falk. Estou, respondeu Falk. Melhor que o carro, pelo menos. Ele sentiu uma pontada de raiva. Já tinha o carro há 6 anos. Não era chique, mas nunca tinha dado trabalho. Não merecia ser destruído por algum caipira imbecil. Vamos comer o seu couro. Falk se virou para Whitlam. Tem a ver com uma história do passado, uma menina de quem nós éramos amigos. O Felice estava movimentando, mas Falk viu o sotaque celta de McMurdo acima daquela cacofonia toda. Parou no vão da porta atrás de Whitlam. Eu não vou bater boca com você, meu amigo, dizia McMurdo de trás do bar. Olha a sua volta, isso daqui é um pub, não uma democracia. A gente vai no meu carro, está bem? Whitlam sacou as chaves com um sorriso. Vai ser bom a minha mulher te conhecer, talvez ela fique um pouco mais sossegada. Seu sorriso murchou uma fração, então voltou a brilhar. De qualquer maneira, eu tenho uma coisa para lhe mostrar. Eita. Do carro, Whitlam enviou uma mensagem de texto para a esposa e eles atravessaram a cidade em silêncio. Você não está preocupado de me ver na sua casa? Perguntou Falk por fim. Relembrou o incidente ocorrido no parque, com imensos olhos verdes que lhe davam uma aparência de estar sempre assustado. Whitlam os apresentou e ela apertou a mão de Falk com uma valga com uma vaga expressão de desconfiança. É provável que tenha outras fotos mais ou menos na mesma época. Talvez ele esteja em outras formas. Obrigado, Scott, sério. Nossa, calma. Obrigado, Scott, sério. Um único instante se perguntando de quem seria aquele telefone. Não precisava. Conhecia-o bem. Era o seu. A gente sabia que ia acabar numa hora chave que a gente não ia poder conseguir ler mais. Inferno! Ela ia ligar pra ele. Ela ia ligar pra ele e ela tava com suspeita sobre o Daon lá. Meu Deus! Brasil! Ai, amigo, faltam 160 páginas só. Gostei! Não sei mais. Quem é meu suspeito? Não sei, muitas perguntas, poucas respostas. Aguardemos o próximo capítulo deste vídeo. Exatamente. Esperamos sem cara de sono. Só cansado, porque vai ser à noite. Sim. Fica de um dia. Mas é isso. Vamos te dar amigo. Oh, obrigado. Se você esteve lá, Greg, nós vamos provar. Ele deu um sorriso de sarro. Quero ver você sentar. Que nervosinha. 24. Vocês têm sorte de ainda termos a gravação. Costuma ser apagada depois de um mês. Scott Whitlam foi descendo a lista de arquivos do computador até encontrar o que buscava. O diretor se afastou para que Falk e Hackle pudessem ver a tela. Estavam no escritório dele. O burburinho de uma tarde escolar de segunda-feira atravessando a porta. Eu sinto muito que a qualidade não seja das melhores.
Sem problemas. É melhor do que o que conseguimos da casa dos Hadler, disse Hackle. Eu sinto muito. Whitland esfregou o polegar no indicador, fazendo o sinal universal para Dinir. Teríamos mais se tivéssemos condições. O sinal universal é esse, né? Entendi. Congelou a imagem quando o carro reapareceu. Estava pouco nítida e capturada de um ângulo estranho, mas isso não importava. O rosto do motorista estava nítido. James Sullivan os fitava pelo para-brisa. Oh, shit! Tava com o Luke lá, matando coelhos. Nossa! Eu te nos contar agora, qual sem ter discotês. Jane e eu estamos juntos. Ô, Lexi, faz favor. Obrigada, viu? Obrigada. Ela foi pra cima do roupeiro, começar a cavocar lá em cima, porque ela quer abrir uma caixa. Explica. Gatos. What's up, guys? Tá. A gente tá na página 301. Faltam 92 páginas pra gente acabar o livro. E a gente queria muito acabar ele hoje. Se vai ser possível, Não sabemos. mas a gente vai fazer o nosso melhor pra conseguir isso. E é o Léo que começa lendo hoje, então, go! Fox sentou-se em sua cama com uma dúzia de folhas de papel espalhadas à sua frente. Lá embaixo, estava em silêncio. Os últimos fregueses haviam partido há horas. Todos com seus últimos íntimos sonhos, as cabeças juntas, os sorrisos igualmente largos. Dissera, nós namoramos 1 ou 2 anos. Nada sério. E não, é claro. Nico! O filho dela é do Luke! O filho dela é do Luke! Aparecia em meio plano. Parecia estar no quarto de hospital, encoleirado na cama. Segurava o recém-nascido nos braços. Os aninhos, os cabelos escuros e o chão. Sua boca contorceu num sorriso gelado. Aaron, espere. Antes de você fazer qualquer coisa precipitada, eu tenho uma coisa pra te dizer. A voz dela era quase um sussurro. Eu sei. Sabe o quê? Gretchen inclinou o corpo em direção a ele de maneira que seus lábios quase tocaram seu ouvido. Ele sentiu o cheiro do vinho no seu hálito. Eu sei que o seu álibi para o dia que Ellie Deacon morreu é mentira. Porque eu sei onde o Luke estava. E não era com você. Espere, Gretchen. Ela lhe deu um empurrão. Pelo visto, todos nós temos segredos, Aaron. E a porta se fechou como um estrondo! Gostei, gostei! Virado o último trecho da estrada, quando ele um vulto mais adiante. Completamente só, acenando pra ele. Ótimo! É assim que desligado o telefone. Nossa, eu amo essa sensação. Se encontrava aos pés da pessoa. Obrigado. Eu acho que sim. Se tem alguma ferramenta aí. Ai, meu Deus! O que houve? Essas foram as últimas palavras ditas por Heather. Antes que um imenso peso batesse contra sua boca. Calma. Nada confundando. Ai! Aconteceu um tempo perto de Heather. Scott e Whitney respiravam com dificuldade enquanto olhavam para o que tinha acabado de fazer. O problema nunca foi o Luke! Era a Karen! Nossa, eu tô suando. Da frente. A porta traseira do carro abriu e o guarda Barnes entrou. Eles subiram o morro correndo e estava sem fôlego. Enfiou o corpo pelo espaço que separava os 2 assentos dianteiros e mostrou a mão aberta, orgulhosamente exibindo 2 cartuchos Remington novinhos em folha. 2 cartuchos Remington novinhos em folha. Eu tô aqui fazendo toda praticando uma descoberta importante que acabou de acontecer no 2º parágrafo do 36 e tu me dando 0 bola, Léo. Desculpa! A porta
traseira do carro abriu e o guarda Barnes entrou. Ele subira o morro correndo e estava sem fôlego. Enfiou o corpo pelo espaço que separava os dois assentos dianteiros e mostrou a mão aberta, orgulhosamente exibindo 2 cartuchos Remington, novinhos em folha. Hack pegou a munição e inspecionou a marca. Assentiu com a cabeça. Era a mesma encontrada nos corpos de Luke, Karen e Billy Hadler. A perícia provavelmente encontraria uma correspondência mais exata, mas por hora era o suficiente. Uma conta corrente que vivia no vermelho era o maior dos seus problemas. A vergonha secreta de ter de pagar as compras semanais com cartões de crédito, de precisar manter as aparências com casas de aluguéis e cafeteiras compradas à prestação. Nossa, mas isso é a minha vida, Léo. A vergonha de ter que pagar contas semanais com cartão de crédito. Eu faço compras semanais com cartão de crédito. De manter a aparência com aluguel. Eu não pago aluguel. De cafeteiras compradas a prestações. Eu comprei minha cafeteira a prestações. Que padaria é essa? E a máquina de lavar que lute. Ah, mas é eu que lute pela máquina de lavar. Era mistério. Meu Deus! Continua, vai! Whitlam acendeu o isqueiro com um gesto rápido e a chama dançou deslumbrantemente branca sobre o fundo apagado da mata sem vida. Era matéria de pesadelo. Aquilo era o paraquedas embolado, o freio da falha na autoestrada. Era uma premonição e Falk sentiu um medo saído do próprio centro, inundá-lo e espalhar-se até formigar a sua pele. Suor. Bem no fundo da mochila havia outro objeto embrulhado há 20 anos em uma capa de chuva com o intuito de protegê-lo. Ele o desembrulhou e o segurou por um bom tempo. Estava surrado, os cantos enrolados, mas a letra sobre a capa dura era inconfundível. Era o diário de Ellie Deacon. Eita! Na primeira vez que bateu nela, ele a chamou pelo nome da mãe. Ela viu nos olhos embaçados do pai que a palavra tinha escapulido, escorregadia como óleo, enquanto seu punho esmurrava seu ombro. Ele estava bêbado e Ellie tinha 14 anos, com a aparência começando a se transformar de menina a mulher. A foto da mãe há muito fora tirada de cima da lareira, mas seus traços inconfundíveis retornavam à casa todos os dias à medida que Ellie Deacon crescia. Ele bateu nela mais uma vez, depois de um bom tempo, bateu de novo e outra vez ainda. Ela tentou aguar a bebida dele. O pai percebeu no primeiro gole e ela nunca mais cometeu esse erro. Em casa, ela usava blusas que deixavam as manchas roxas à mostra, mas Grant, seu primo, se limitava a ligar a TV e a lhe dizer que parasse de provocar o pai. Seu rendimento escolar piorou. Se os professores notaram alguma coisa, reagiram apenas com um comentário mais brusco sobre sua falta de atenção em sala, mas nunca lhe perguntaram o motivo. Ele passou a falar menos e descobriu por que seus pais gostavam tanto de beber. As meninas que ela achava serem suas amigas a olhavam de maneira esquisita e sussurravam entre si quando achavam que Ellie não estava escutando. Já tinham preocupações suficientes com seus problemas de pele, peso e garoto, sem precisar que Ellie as deixasse se sentindo ainda mais deslocadas. Bastaram mais algumas táticas adolescentes e Ellie se viu sozinha no mundo. Estivera sozinha no Parque Centenário numa noite de sábado com uma garrafa dentro da bolsa e nenhum lugar para ir quando ouvira 2 vultos conhecidos rindo baixinho no banco. Aaron e Luke. Ellie Deacon sentiu uma palpitação como alguém que dá de cara com algo esquecido, mas que um dia fora importante. Demorou um pouco para se acostumarem. Os meninos olhavam para ela como se nunca tivessem visto, mas ela gostou daquilo. Era ótimo ter 2 pessoas em sua vida que faziam o que ela dizia em vez de dizerem o que tinha que fazer. Quando eram mais novos, ela havia preferido a euforia e as bravatas de Luke, mas hoje se sentia mais atraída pela sutil amabilidade de Aaron. Ela sabia que Luke não era nada parecido com seu pai e seu primo, mas também não conseguia se livrar da sensação de que, no que havia de mais profundo em sua essência, uma pequena parte dele tampouco era completamente diferente. Foi quase um alívio quando Gretchen virou a cabeça dele, pelo menos em parte, com seu radiante conto de sereia. Por um tempo tudo correu bem. Mais tempo com os amigos significava menos tempo em casa. Arranjou um emprego de meio expediente e aprendeu a duras penas a esconder seu dinheiro do pai e do primo, que viviam lisos. Ela estava mais feliz, mas isso a tornou descuidada e arrogante com relação ao pai. Não demorou muito para que seu rosto de 16 anos, com uma boca atrevida, tão parecida com a da mãe, ser esmagado com tanta força contra o assento do sofá que ela achou que fosse desmaiar. Um mês depois, um pano de prato imundo foi preso em cima do seu nariz e boca enquanto ela arranhava as mãos do pai. Quando ele finalmente assoltou a primeira lufada de ar desesperada que respirou, tinha o cheiro do álcool que ele trazia no hálito. Foi nesse dia que Ellie Deacon parou de beber, porque esse foi o dia em que decidiu fugir. Não de imediato e não de uma situação ruim para outra ainda pior.
mas logo, e para isso precisava estar com as ideias claras, antes que fosse tarde demais. O catalisador chegou no meio da noite escura, quando ela acordou no próprio quarto com o corpo dele pesando sobre o dela e seus dedos cutucando cada canto seu. Uma punhalada de dor e a voz dele, bêbada, sussurrou o nome da mãe em seu ouvido. Finalmente, por sorte, conseguiu empurrá-lo e quando ia embora, ele a empurrou com força, tirando sua cabeça para trás e fazendo-a bater com um estrondo no poste da cama. À luz do dia, ela passou o dedo no amassador que ficou na madeira, e Grog esfregou a mancha de sangue no carpete rosa. Sua cabeça doía. As lágrimas ardiam em seus olhos. Não sabia dizer qual parte do seu corpo doía mais. Quando Aaron descobriu a fenda na árvore da pedra na tarde seguinte, foi como um sinal divino. Fuja! Era escondida, secreta e grande o bastante para ocupar uma mochila. Era perfeita. Com uma centelha de esperança, ela olhava para o rosto de Aaron e se permitia notar pela primeira vez o quanto sentia saudade dele. Quando se beijaram, ela havia se sentido melhor do que achara possível, até ele erguer a mão e tocar sua cabeça machucada. Ela dera um pulo para trás de dor. Erguera os olhos e vira a expressão consternada no rosto de Aaron, e naquele momento odiou o pai mais do que nunca. Quis tanto contar a Aaron, mais de uma vez, mas de todas as emoções que percorriam o corpo de Ellie Deacon, a mais forte era o medo. Ela sabia que não era a única pessoa a temer pelo seu pai. A vingança de Mal Deacon por qualquer ofensa, real ou imaginada, era rápida e brutal. Ela o assistira brandar as suas ameaças e cumpri-las, acumular favores, envenenar campos e atropelar cachorros. Numa comunidade que se esforçava tanto para sobreviver, as pessoas tinham de escolher bem suas batalhas. Na hora H, Ellie Deacon sabia que não havia uma única pessoa em Kiwara com quem contar para enfrentá-lo. Então, ela bolou um plano. Pegou o dinheiro que guardou e fez a mala silenciosamente. Escondeu-a perto do rio, no lugar onde sabia que não seria encontrado, esperando por ela quando estivesse pronta. Reservou um quarto num hotel anônimo 3 cidadezinhas adiante. Pediram um nome para a reserva e automaticamente ela deu o único que lhe transmitia segurança. Falk. Numa folha de caderno, escreveu o nome dele e a data escolhida e enfiou no bolso dos jeans. Era um talismã, um lembrete para não dar para trás. Ela precisava fugir, mas tinha uma única chance. Se meu pai descobrir, me mata. E essas foram as últimas palavras que escreveu em seu diário. Não havia cheiro de comida no ar quando Mal Deacon entrou em casa e foi tomado por uma enorme irritação. Chutou as botas de Grant de cima do sofá e o sobrinho abriu um dos olhos. A droga do chá não está pronto? Ele ainda não voltou da escola. Deacon tirou uma cerveja do fardo dos 6, que se encontrava ao lado de Grant, e seguiu até os fundos da casa. Postou-se no vão da porta do quarto da filha e tomou um gole. Não era só o primeiro do dia, tampouco a segunda. Os olhos passaram para o poste branco da cama, onde havia um amassado de madeira, para a mancha do tapete cor-de-rosa logo abaixo, e ele franziu a testa. Deacon sentiu um nó gelado se formar em seu estômago como se fosse uma pedrinha. Alguma coisa de ruim havia acontecido aqui. Fitou o amassado e uma lembrança grotesca, mas ameaçou vir à tona. Ele tomou um longo gole e esperou que ela retornasse lentamente para o seu lugar, abaixo da superfície de sombras. Em seu lugar, permitiu que o álcool carregasse os primeiros sinais de fúria pelas suas veias. Era para a filha estar em casa, mas ela não estava. Era para estar aqui com ele. Talvez só esteja atrasada, sussurrou uma voz racional que mal conseguia se fazer ouvir. Mas ele percebia como Ellie o olhava recentemente. Era um olhar que ele conhecia bem, o mesmo que vira 5 anos antes. Um olhar que dizia, já chega, adeus. Sentiu uma onda ácida invadi-lo e logo escancarava a porta do armário da filha. A mochila não estava no lugar de sempre. As prateleiras mostravam 1 ou 2 espaços vazios entre as roupas bem dobradas. Deacon conhecia os sinais. Elas saindo às escondidas, guardando segredos. Ele havia ignorado esses mesmos sinais uma vez, mas isso não ia se repetir. Foi arrancando as gavetas da cômoda, virando o conteúdo no chão, a cerveja derramando no tapete enquanto vasculhava tudo atrás de pistas. De repente ficou parado. Soube com absoluta certeza onde ela estaria. O mesmo lugar para onde sua maldita mãe costumava fugir. Vagabunda, vagabunda. Cambaleou de volta para a sala, obrigou um Grant muito relutante a ficar de pé e enfiou as chaves da caminhonete em suas mãos. Vamos buscar Ellie, você dirige. Vagabunda, vagabunda. Levaram 2 latias para a viagem. O sol ardia no céu como um fulgor laranja enquanto eles percorriam a toda velocidade as estradas de terra que levavam à propriedade dos Falk. Ela não ia fugir. Dessa vez não. Ela já se perguntava o que ia fazer se já fosse tarde demais, quando vislumbrou alguma coisa e seu coração saltou para a garganta. Um movimento repentino, uma camiseta clara e a imagem conhecida e fugaz de cabelos longos desapareceram em meio às árvores para além da casa dos Falk. Olha lá ali, Deacon apontou. Está indo em direção ao rio. Eu não vi nada, Grant franziu as sobrancelhas, mas parou a caminhonete mesmo assim.
Deacon saltou apressado, deixando o sobrinho para trás, para atravessar o campo correndo e mergulhar em meio às sombras das árvores. Sua visão estava tingida de vermelho enquanto tropeçava pelo caminho atrás de Ellie. Ela se abaixara ao lado de uma árvore de formato estranho quando ele a alcançou. Ellie ouviu o barulho tarde demais e ergueu os olhos, sua boca se abrindo num círculo perfeito para deixar escapar um grito quando ele agarrou pelos cabelos. Vagabunda, vagabunda. Ela não ia embora. Dessa vez não ia embora porra nenhuma. Mas ele notou, através da visão nublada, que ela se contorcia e que tinha dificuldade em segurá-la. Então ele lhe acertou a cabeça com a mão espalmada. Ela cambaleou e caiu para trás, aterrissando na margem do rio com um gemido suave. Cabelos e ombros mergulhados nas águas escuras do rio. Olhava para ele com uma expressão que ele reconhecia, e ele enfiou a mão por baixo do seu queixo e foi empurrando até a água turva cobrir seu rosto. Ela lutou quando se deu conta do que estava acontecendo. Ele fitou seus próprios olhos refletidos na superfície do rio escuro e a segurou com ainda mais força. Teve de prometer a fazenda para Grant enquanto vasculhavam a margem do rio sobre a luz poente atrás das pedras para afundar o corpo. Não tinha escolha, especialmente depois que o sobrinho encontrou o bilhete com o nome de Falk no bolso dela e sugeriu que seria um artigo interessante para deixar no quarto de Ellie. Procuraram até a luz desaparecer por completo, mas não encontraram a mochila. Foi só muito mais tarde, quando se viu sozinho naquela primeira noite, e por muitas noites depois, que Mal Deacon se perguntou se tivera a intenção de segurar a filha com tanta força. Se meu pai descobrir, ele me mata. Depois de ler as palavras de Ellie, Falk passou um bom tempo sentado olhando para o rio vazio. Por fim, fechou o diário e o colocou de volta na mochila com os outros pertences. Levantou-se e pendurou a mochila no ombro. O sol já partira e ele se deu conta de que a noite caíra à sua volta. Acima dos eucaliptos, as estrelas brilhavam. Não estava preocupado. Conhecia o caminho. Enquanto andava de volta para Kiwara, uma brisa fresca começou a soprar. Querido! Mulher, se você estiver assistindo Jane Harper, hi, how are you? I'm Leo. I'm a huge fan of you. But, o hino, meu Deus, eu tô muito feliz. Bom livro. Nossa, e eu jurei que ela ia esquecer o final, tipo, não o final, esquecer a história da Ellie. Não. Nossa, ficou ó, redondinho. Eu adorei como a gente recebe uma resposta, daí a gente acha que aquela é a resposta, daí depois ela vem e dá outra resposta, e mesmo assim todas as respostas já foram dadas pra gente muito tempo atrás como dúvidas, né, que foram criadas. Você tá absorvendo ainda? Eu acho que eu não esperava que fosse ser tão bom assim, porque ela manteve tanto nível que, tipo... O suspense do livro é um troço legal, mas o livro é sobre 1.412 outros assuntos, né? Tipo, é sobre o Luke, que tinha uns traços de, acho que, psicopatia. É sobre a cidade, que cheia dos seus preconceitos e medos, que quando um levantava a voz, todo mundo levantava a voz junto com ele. Sobre pessoas que não têm conhecimento e são simplesmente brutais nas coisas que fazem. Sobre dívida com jogo, sobre problemas climáticos, sobre abuso, Sim. sobre alcoolismo. Sobre famílias complexas. Exatamente. Eu achei muito legal isso. Acho que a gente tem suspense de quem matou a família. Ela tem muitas outras coisas que vão sustentando o livro, quando o suspense ele meio que fica morno, assim, né? Porque tem na metade do livro que ele é uma coisa morna, mas ao mesmo tempo ela tem muitos outros personagens e muitas outras interessantes que fazem com que você não sinta que o livro perdeu o ritmo. O texto dela é uma leitura muito fácil de ler, porque a gente não cansava enquanto estava lendo, ela consegue fazer o que dá certo. E os personagens dela são muito bons, porque você vê que eles são personagens que têm muitas camadas. E a gente só demorou mais tempo pra ler porque a gente não leu todos os dias, porque esse livro tem mais páginas que Todos os Santos Malditos e a gente leu no mesmo número de sessões que a gente leu Todos os Santos Malditos. E eu acho que foi em menos tempo, Sim. Porque lembra, a última sessão de Todos os Santos Malditos teve quase 4 horas. Então, É tipo assim, é a seca climática,
mas é também a alma da Ellie secando, é a relação do pai, do Falk, pai e filho secando, é a relação das pessoas na cidade secando, é a humanidade do Whitland secando, porque ele tá cada vez mais voraz. Então, tipo, tem muito significado o nome, sabe? Nossa, pra mim fazia muito sentido já desde o início o título, mas com o final parece que fecha muito mais. E todos os artifícios que ela usou para expor essa questão das do ambiente, né? Das mostras. Realmente, e apesar de ela ter usado, tipo, essa questão de fazer uma comparação com a seca e tudo, nossa, fechou muito bem, assim. E eu achei que cada personagem teve um espaço bom, sabe? Não ficou faltando um ponto de vista de ninguém, não ficou sobrando ninguém. Seja, amigos, 5 estrelas pra mim, 5 estrelas em 5 estrelas e favorito. Yes. Estamos de volta porque a câmera desta pessoa não aguentou o impacto do livro, ou seja, ela morreu, mas o que eu estava perguntando é, qual é a sua nota? Eu vou dar 4.5. Por quê? Teve algumas voltas que ela deu ali no meio que eu acho que não precisava ela dar. E me incomodou um pouco quantos diálogos eram cortados. Tipo assim, fulano não sei o que, não respondeu, não sei o que, não sei o que. E tudo que falou, Volk deu um passo à frente, sabe? O diálogo nunca era constante e aí ele ficava cortando o tempo inteiro, tanto que em vários momentos, tanto tu quanto eu pulamos na hora da leitura, Sim. as partes dos entremeios, porque a gente queria saber a história em si e não a respiração, o passo, a posição do corpo da pessoa. E porque teve uns momentos que me deu muito nos nervos, tipo a hora que eles estavam ali que o cara tava com o isqueiro na mão, e aí o Falco fala, esse isqueiro não pode cair, porque eu me lembro que eu já vi o fogo agindo. Aí ela podia ter parado ali, mas aí virou a página e ela descontou o caos do cara que tinha perdido ovelhas e não sei o que, e parará e não sei o que lá. Então, essas coisas que eu acho que ela colocou para dar sustância na história, né? Pra, tipo, falar que os personagens tinham um background pra estar preocupados com aquilo, pra mim foi um fator de irritação, assim. Mas eu achei um livro excelente. Eu tava um pouco meio assim, porque eu acompanho uma booktuber gringa que ela lê muito, muito, muito suspense. O gênero dela é suspense. E ela não se entende nem um pouco bem com a Jane Harper. Tanto que ela deu pra esse livro acho que 3 estrelas ano passado. E aí eu comecei a ler e eu tava mega empolgada, né? E aí a gente passou uns dias sem ler, essa semana inteira sem ler. E aí por acaso eu caí num vídeo dela onde ela falava sobre a seca. E aí ela falou tão alto quanto não tinha funcionado pra ela, que eu fiquei, nossa, agora no final vai ser uma bosta, entendeu? Mas aí, não. Tanto que o livro novo dela, né, que eu acho que é The Lost Man, ficou em 4º lugar, né, do Goodreads Choice Award desse ano. E tem um outro livro, né, que é do Aaron Falk. Eu espero muito que Amor Branco publique no Brasil ano que vem. Esperamos. Preciso dizer pra você que a minha bateria começou a coisar também. Vamos ser rápidos. Pode continuar o que você tava falando. Isso, eu gostei bastante do livro. Eu gosto muito quando o livro, tipo, um lugar bem longe daqui, sabe? Tem o suspense, mas tem um milhão de outras coisas ao redor que são tão importantes quanto o suspense. E quero ler tudo que essa mulher publicar a partir de agora, até que ela me decepcione. E é isso. Em busca das 5 estrelas. Eu acho que foi uma experiência muito legal, muito mais legal ler um livro assim. Sim, com certeza. Tem coisas pra você descobrir e nós dois criando teorias do que foi Todos os Santos Malditos, independente de Todos os Santos Malditos ter sido uma leitura pior em outros aspectos. Eu acho esse tipo de clima de livro é muito mais interessante para esse tipo de leitura. Eu também achei, acho que os momentos de tensão e a gente tipo lendo mais rápido pra descobrir o que estava acontecendo e tudo rolando ali, tipo, foi muito legal, aquela sensação de nervoso, sabe? Nossa. E eu só fico imaginando, tipo,
porque quem vai adaptar esse livro é a Reese Witherspoon, né? Então eu já tô tipo assim, meu Deus, caos, o que vai acontecer? Eu preciso dessa adaptação. Será que ela vai viver a Gretchen? Bom, Ou a Karen? acho que é a Karen. Bom, gente, é isso. Esse foi o nosso Lendo em Voz Alta número 2. A gente espera muito que vocês tenham gostado, porque a gente gostou um montão. E não esquece, o que eu tenho que falar? Vou deixar pra você falar o resto, né? E Não esquece de se inscrever no canal, deixar o joinha, passar lá no canal do Léo, que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo também. sim, E deixar sua sugestão aqui embaixo de qual livro você acha que a gente deve ler na nossa próxima edição do Leitura em Voz Alta. e a gente tá muito ansioso Vai rolar uma porque... próxima edição? Não! Peraí, meu diretor tá dizendo aqui, só um minutinho. Ele disse que vai, mas só daqui uns dias. Pelo amor de Deus, dá um time aí, né? É isso então, hein? Um beijo pra todo mundo e é isso. Tchau! Tchau!